Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade aqui na Vector Week. Para quem está acompanhando a gente, esse é o terceiro dia e como eu havia explicado, todo mês a gente vai ter uma semana da Vector Week falando sobre algum tema específico do mercado. O tema desse mês é o mercado de cripto na visão o mercado cripto na visão das exchanges. Ontem tivemos a presença do Luiz Pedro, do mercado Bitcoin, e hoje César Trevisan, da Nova Dax. Tudo bem, César? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela apresentação aí, Fernando. E obrigado por esse trabalho aí de ser o host de todos esses eventos, porque eu sei que não é muito fácil. Cada um vem com um assunto diferente, então não é uma tarefa muito fácil você equalizar todo esse evento. Então, muito obrigado aí pelo convite também e pelo teu trabalho como host. Obrigado, César. Eu que agradeço pela presença, né? Que é bem bacana o pessoal ouvir as exchanges, né? Porque hoje em dia tá tão difícil, né? Antigamente era mais, com certeza. Mas hoje em dia é tão bom você ouvir, estar perto, assim, né, da empresa. Eu acho Então, que o César. mercado está ficando. Eu acabei te cortando, desculpa. Não, sem problema. Desculpa. Eu acho que assim, não só a gente, mas vamos falar de quem está participando do evento aqui da Vertex, né? Mas a gente, Binance, mercado Bitcoin, a gente está ficando cada vez mais profissional, né? Então, Sim. eu acho que é natural esse tipo de comportamento, esse tipo de exposição, porque antigamente, não como demérito, mas era um mundo muito mais fechado. Então era um mundo muito mais cripto, muito mais fechado. Agora a gente está tentando se abrir muito mais como corretora. Sim. Então eu acho que esse é um dos motivos da gente estar aqui hoje. Não, sensacional. E ainda mais com uma corretora internacional como a Nova Dax, né? Tendo escritório no Brasil e alguém para falar, é perfeito pra gente do mundo cripto. Tá. Esse ponto, eu gostaria de pedir um segundinho para falar sobre ele, Claro. Porque a gente acaba sofrendo um pouquinho desse estigma. Lógico, a gente é uma corretora que é internacional porque a gente tem clientes em todo mundo, tá? Mas a gente não necessariamente é uma exchange chinesa, tá? Então a gente Olha só. a gente é uma exchange brasileira. Então a Abacus Group, que é a nossa empresa guarda-chuva, ela acabou criando a Nova Dax para ser uma empresa brasileira e explorar o mercado brasileiro, tá? Então, Que interessante, eu não sabia disso. Então, por isso que eu pedi esse espaço para falar sobre isso, porque a gente acaba sofrendo esse estigma, mas assim, a gente é uma empresa 100% brasileira. Apesar da nossa CEO e de algumas pessoas do nosso board, eles serem da Abacus, mas assim, legalmente, e mais do que legalmente, assim... Estrutura também, né? Em compromissos, né, com o IN 1888, é um monte de 8. A gente segue, a gente é uma empresa brasileira, tá? Então, é um pouquinho de estigma que a gente tem, mas é legal, porque como a gente tem esse braço, que é a Abacus, que é um unicórnio na China, que ela é uma empresa muito voltada para crédito, voltada para uma série de coisas, eu acho que é legal a gente ter essa estrutura por trás, mas a Nova Dax é realmente uma empresa brasileira. Então, queria até pegar o gancho. Você quer contar a história, Claro. mais ou menos, de como é que começou tudo, desde que a Nova Dax existe? Sim, eu vou contar um pouquinho por cima. Eu acho que a melhor pessoa, até você pode convidar e eu posso tentar fazer o intercâmbio aqui para participar. Acho que a melhor pessoa é a Bey para contar para você, mas assim, bem por cima, a Abacus ela começou como uma empresa, ela recebeu várias rodadas de investimento, mas ela começou como uma empresa de lending. Então ela fazia lending B2B, B2B2C. Tá? Então ela emprestava dinheiro para empresas para emprestar dinheiro para a população. Mas ela acabou se especializando em análise de crédito. Então, com machine learning, uma série de tecnologias. Eu gosto de comparar, não sei se a comparação é muito correta, mas eu gosto de comparar com o Serasa no Brasil. Tá? Então, ela acabou virando uma empresa desse tipo e ela acabou prestando serviço para uma série de bancos. Quando ela ficou muito grande, ela começou a diversificar essas linhas de negócios. Então, assim, a Abacus hoje ela tem blockchain, onde está a Nova Dax, ela tem empresas de machine learning para setor de
para setor legal, setor de advogados, para auxiliar esse setor. Ela tem empresas de robóticas, inclusive tem um produto que eu acho muito legal. Tem um produto que eu acho muito legal, você pode procurar os vídeos, que é um carrinho de bebê que segue o dono, então é muito legal. Tem empresas de real estate, então, assim, são co-works, são prédios para outras empresas. Então, assim, é uma empresa muito, muito, muito grande, tá? Então, a gente está num pequeno braço desse universo, que é um braço de blockchain e machine learning, inteligência artificial, que é onde está a Nova Dax, e a gente está tentando crescer e explorar. E algumas dessas áreas se conversam, né? Conversa. Na verdade, a Bei, eu chamo ela de Bei, mas é a Bei Lui, ela é uma das fundadoras da Abacus. Então, assim, para o futuro, não tão próximo, a ideia é tentar juntar tentar juntar todas as empresas, mesmo porque a WeCash, que é essa empresa que iniciou com essa análise de crédito, que iniciou com tudo isso, ela é uma empresa que tem cartão de crédito na Europa, tem cartão de crédito na Ásia, em Singapura, em uma série de lugares. Talvez a gente consiga no futuro criar uma solução global de finança. Então, mas isso é muito longe, então a gente está galgando passos bem devagar, tá? Então essa que eu pensei justamente por juntar o blockchain com machine learning, exatamente, acabou virando IoT, né? Exatamente, a ideia é não só juntar a tecnologia que tem lá com a tecnologia que tem aqui, é de repente usar tecnologias como blockchain para fazer com que esses dados fluam muito mais rápido. Bom, você conhece de blockchain, você sabe as vantagens que uma blockchain tem em relação ao sistema monetário tradicional. Sim, bacana. E aí como é que começou aqui no Brasil, assim? Foi em que ano? Você que iniciou? Não foi eu. Na verdade a WeCash, na época, ela tentou criar um escritório para essa área de lending no Brasil. Então, pode ser que o número não esteja muito correto, mas ela trouxe cerca de 20, 30 chineses da equipe original para o Brasil para tentar criar essa empresa aqui. Mas, principalmente por causa de regulação, por causa de cultura, não deu certo, tá? Então, eles voltaram atrás, tiraram um produto que era esse produto da WeCash, só que nesse momento estava nascendo o produto que era a Nova Dax, que era uma exchange. Então, algumas pessoas foram embora, outras pessoas ficaram e a Nova Dax nasceu. Então, ela nasceu em 2018 e eu tenho muito orgulho, assim, eu não participei em 2018, mas eu tenho muito orgulho da história, porque em 2, 3 anos a gente conseguiu sair do zero e chegar no nível assim das maiores exchanges. Então, assim, a gente sabe que a gente tem concorrentes muito grandes e muito competentes, mas a gente saiu assim a gente tinha 40, 50 concorrentes, a gente passou todo mundo e a gente está entre os 2, 3 ou talvez 4 maiores. Eu diria que mais entre o segundo maior. Não, aqui no Brasil, com certeza. Sim. Pô, sensacional. Então, esse é um pouquinho da história. Não, se tiver alguma dúvida, a gente pode tentar detalhar um pouquinho mais. Não, claro. Só queria falar com o pessoal que está assistindo para deixar o like aqui, também deixar as dúvidas sobre o trabalho do César, o trabalho da Nova Dax aqui no comentário, que a gente vai ler tudinho hoje para vocês. E César, queria saber também como é que é a sua trajetória, como é que você começou no mercado financeiro e como é que foi essa transição para o mundo das criptomoedas. Eu acho que foi um pouco de serendipidade. Não sei se você é familiar com o termo, mas assim, na verdade eu estava buscando outras coisas e acabei caindo nesse mundo de cripto, de finanças. Na verdade, assim, eu trabalhei muitos anos mesmo, com tecnologia sempre foi meu core, mas eu trabalhava com engenharia. Então, assim, eu trabalhava muito com softwares para ajudar empresas grandes como Mercedes, Volkswagen, a ajudar eles como desenvolver melhores produtos. Então, era muito legal. Então, assim, a gente ia até a Mercedes para entender como eles estavam desenvolvendo um motor ou desenvolvendo para-choque, e a gente usava a nossa tecnologia para tentar melhorar esse processo deles. Então, era muito legal.
Era muito interessante. E isso me trouxe para São Paulo, porque eu sou original de Ribeirão Preto, que era o interior de São Paulo. Mas aí eu fui crescendo profissionalmente lá e acabei vindo para São Paulo por conta disso. E aí que entra a parte interessante. Em algum momento, uma empresa de cripto me convidou, e eu já conhecia cripto há muito tempo atrás, e eu resolvi arriscar. Tipo, resolvi sair da minha área de conforto e resolvi arriscar. E aí eu acabei entrando no mercado cripto cerca de 3 anos atrás. Hoje, que legal. Eu sou head de business development. Eu sei que isso não quer dizer muita coisa, mas na verdade eu cuido de parcerias. Quer sim, eu sei o que eu cuido de parcerias, eu cuido de alguns processos internos, eu cuido de algumas coisas relacionadas a novos produtos. E por que não alguns processos internos de compliance, não que seja responsabilidade minha, mas a gente discute bastante em conjunto com outras áreas, e eu acho que acaba sendo um cargo muito central dentro do Exchange. Pô, que legal. E voltando para o assunto da Nova Dax, eu achei bem interessante, né, que você falou aqui para todo mundo, não sei se todo mundo que está assistindo pegou essa parte do começo, a Nova Dax é uma empresa 100% brasileira. Ela faz parte de um grupo maior, internacional, mas é uma empresa brasileira. E vocês têm escritório fora do Brasil também? Então, sim. Antes de falar dos escritórios fora do Brasil, eu queria detalhar um pouquinho o que a gente tem no Brasil, tá? Boa. De novo, eu não vou ter nenhum compromisso com os números, porque podem estar errados, mas assim, a gente deve ter cerca de 20 pessoas no Brasil, tá? Hoje todo mundo está em home office, bom, a gente está em pandemia, então está todo mundo em home office, mas a gente tem um escritório na Paulista, perto da Estação Consolação, mas ninguém está utilizando esse escritório. Mas a gente tem cerca de 20 pessoas, então assim, a maioria são os heads de cada um dos setores. Isso é muito legal, porque apesar de ser uma empresa chinesa, as decisões, junto com a Bei, que é a nossa CEO, elas são muito tomadas... ela confia muito na decisão dos heads aqui no Brasil, tá? Então, esse é um pouquinho do nosso cenário. E fora do Brasil, a gente tem um time muito grande, muito competente de desenvolvimento na China. Você sabe que na China a gente tem muito desenvolvedor, a gente tem mão de obra bastante disponível. Então, eu não sei se o número está certo, mas a última vez que eu tive contato com esse número, a gente tinha cerca de 40 desenvolvedores, pode ser 30, 40 desenvolvedores. A gente tem pessoas na Suíça, que são mantenedoras da nossa licença lá, VQF, que permite que a gente faça negócio ao redor do mundo. E a gente comprou recentemente uma empresa na Inglaterra, então a gente tem pessoas lá. E hoje uma das bases de operação que a gente tem me desculpa, esqueci o nome, é na Holanda. Eu ia falar Netherlands. Então na Holanda a gente tem o CEO do grupo, que é o Jorge, e a gente tem algumas pessoas de compliance, principalmente compliance. Eles estão focalizados na Irlanda. Fernando, eu vou precisar de um segundinho, porque meu fone caiu no chão aqui, eu vou precisar te escutar. Não, sem problema, vou aproveitar aqui para falar para o pessoal. Já tem até pergunta aqui também pra gente, daqui a pouco eu dou uma lidinha aqui, pergunta do Éder Nascimento. Tá, se você quiser começar agora, eu não me importo. Legal, claro. Deixa eu colocar aqui na tela pro pessoal. Primeiramente, boa noite, Éder. Boa noite, pessoal aqui do chat. Quem está assistindo a gente, sejam bem-vindos novamente. O Éder Nascimento, ele perguntou se ele gostaria de saber como anda o processo de mudança, agrupamento da NPXS, deve ser Pundex, da Nova Dax. Desde já agradeço. NTXS, eu acho que ele deve estar comentando sobre o processo de swap que a gente fez da PanGX, correto? Acho que sim. Eu sei que a gente teve alguns problemas, inclusive a Thaís, que é a head de marketing, ela me falou, e o César Félix, que também é um head do nosso time de CX, ele me disse que a gente teve alguns problemas hoje com essa migração da PanGX para esse novo token. Desculpa, Éder, mas eu não, por causa da entrevista hoje, por causa da correria hoje, eu não me atualizei sobre como é que está esse processo, tá? Então, o que a gente pode fazer, eu acho que é melhor não passar meu e-mail aqui, porque eu não sei qual que é como é que está a audiência, mas
deixa a pergunta nos comentários que eu vou pedir para o nosso time dar uma olhada na sua pergunta. Se você puder deixar o teu e-mail, porque pelo e-mail a gente consegue avaliar a tua conta. Se você puder e não tiver nenhum problema de deixar teu e-mail na thread, eu peço para o nosso time amanhã cedo dar uma olhada no teu caso. Pode ser? Beleza, respondido aí, Éder. Valeu. Uhum. Então, boa. Quer continuar falando do... Você estava falando pode ser. Ah, legal. Eu tenho uma colinha aqui, eu queria fazer algumas parabenizações. Com certeza, fica à vontade. Porque assim, a gente começou direto, Fernando, mas assim, eu assisti algumas lives ontem do Wendel e do Luiz, então assim, eu queria agradecer primeiramente ao Wendel. Então, eu estou conversando com o Wendel sobre essa integração, acho que desde a gente está. Acho que faz mais de 2 anos a gente está. Eu acho que faz um pouquinho mais, a gente está conversando desde antes de nascer a Vertex, quando era só Nelogic, a gente estava conversando sobre essa integração. Então, eu queria muito agradecer ao Wendel, eu vi o talk dele ontem, então eu gostei demais. Eu assisti do começo ao fim, então eu queria deixar meu agradecimento aí para o Wendel. E também para o Luiz. Então, assim, o Luiz do mercado Bitcoin, eu gostei muito do que ele falou ontem. Ele ficou muito mais focado em trade, ele ficou muito mais focado em análise técnica, mas eu gostei muito. A gente está no mesmo cenário, né? A gente está numa Crypto Week da Nelogic, então acho que faz parte esse elogio. E amanhã a gente tem o Ricardo da Ross, então não sei se ele recorda, mas assim, eu conheci o Ricardo no Happy Hour, há muito tempo atrás, no Happy Hour com o Sebastian, que era o CEO da Ripple, e o Ricardo, ele estava começando na Ripple e tudo mais, e agora legal. Eu sei que ele está na Binance, agora eu sei que ele está na Binance, então eu desejo para ele amanhã, assim, que ele tenha uma boa performance, que ele tenha uma boa participação, então eu só queria aproveitar esse tempo que estava no meu roteiro aqui, estava no meu claro, sensacional, pode falar, é muito bom isso, cara. Que legal. Para agradecer a todo mundo, assim, pelo que eu já vi e sei lá, e torcer pelo Ricardo da Ross, pelo evento que ele vai participar amanhã. Por enquanto é só isso. Eu sei que é muito difícil, porque assim, tanto para mim quanto para qualquer um que esteja aqui, principalmente Luiz e o Ricardo, é muito difícil, porque é um mercado que está mudando muito, né? A gente está falando de Bitcoin, mas Bitcoin é um assunto antigo, porque aí, de repente, a gente começa a falar sobre DeFi. E aí, DeFi também é um assunto antigo, porque daí a gente começa a falar sobre NFT. E aí a gente entra no NFT e vai aparecer uma coisa nova. Então, assim, é muito dinâmico, difícil, né? É muito dinâmico. Então, eu acho que qualquer um que esteja aqui com vocês merece, tem algum mérito por estar aqui. Não, com certeza. Nós que agradecemos, a nossa audiência, os nossos clientes. Sensacional, até porque foi o que eu falei ontem. A nossa plataforma é sensacional, mas nós não adiantaria nada se não tivéssemos vocês juntos, né? Eu acho que um ajuda o outro, um melhora o serviço do outro e todo mundo cresce com isso. Eu acho que eu posso até falar um pouquinho, se eu não atrapalhar um pouquinho o teu roteiro. Eu acho que eu posso falar até um pouquinho dessa história que a gente teve. Eu vou citar a Nelogica, porque foi o nome que a gente começou no início, mas eu sei que era o Profit, eu sei que é a Vertex, eu sei que é o Vector. Mas assim, eu fiquei muito feliz no início quando a gente conversou com o Wendel, porque na minha visão, assim, a gente vive nesse nicho, a gente vivia nesse nicho onde só tinha pessoas que eram focadas no mercado cripto. E vai até um pouco de encontro com o nosso tema de hoje, que é abrir um pouco mais esse mercado, assim, falar um pouco mais de como esse mercado está sendo invadido por empresas, né? Não só aquelas pessoas que eram do mercado cripto. Então, o Profit, junto com a Nelogica, eu acho que é o melhor exemplo disso, né? Então, com certeza. Exato, porque vocês migraram de um software que era um dos mais utilizados, não tenho certeza se era dos mais utilizados, mas era um software muito, muito utilizado. Eu tenho contas em outras corretoras, eu sempre via lá o software da Nelogica lá, e aí, de repente, vocês trouxeram tudo que tinha de melhor no Profit, tudo que tinha de melhor no mercado tradicional, vocês trouxeram isso para o mercado cripto. Cara,
vocês fizeram a melhor coisa possível para, pelo menos, o mercado brasileiro, para fomentar esse mercado. Então, dentro do Vector hoje, eu estou olhando minha colinha aqui, mas assim, a gente tem ferramentas avançadas, a gente tem relatórios é muito legal, a gente tinha falado com o Wendel, resultados daqueles trades que o cliente faz, a gente tem o replay é Sim. muito legal, entendeu? Então, para testar estratégias e tudo mais. O próprio simulador também. O simulador é muito fantástico, indicadores, a gente tem muito indicador, né? Porque a gente usa, desculpa fazer um pouquinho de propaganda, mas a gente usa o TradeView, mas os indicadores que vocês conseguem fornecer são muito mais avançados e são muito mais customizados. Então, eu acho que vocês trouxeram uma solução assim, líder de mercado tradicional, pensando no mercado brasileiro, para o mercado cripto. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e agradecer a vocês por ser uma dessas primeiras empresas a estar listados, a estar participando disso com vocês. Tá? Então, esse é o meu agradecimento a vocês. Que isso, nós que agradecemos, porque tudo isso acontece, né, com a comunidade, um ajudando o outro. Sim, E esses dados que você falou também, esses indicadores, a gente tem esses indicadores exclusivos de blockchain, né? São os dados fornecidos pela Coinmetrics. Ela é super reconhecida. Quero que não existia Exatamente. no Profit, né? Exato. Exatamente. Então vamos lá, já que você tocou no assunto, realmente a Anelógica atende totalmente esse tema que você disse sobre os institucionais entrando no mercado de cripto. Se quiser dar continuidade no tema. Eu estava pensando que eu acabei pulando, mas talvez a gente pode pular isso para sempre. É que você perguntou um pouco sobre a minha história até chegar aqui. Eu falei claro, não, continua, por favor. Tá interessado. Mas ou a gente pode pular isso e partir para outros assuntos mais interessantes. Não, continua, mas assim, é que eu acho um pouquinho interessante, assim, pelo menos uma parte dela eu acho interessante, porque quando eu era muito novo eu era estudante de física, tá? E não que física seja determinante, mas é que eu conhecia muito matemática. Então, quando eu conheci o paper do Satoshi Nakamoto, do Bitcoin, nossa, aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, que coisa fantástica. Tipo, você conseguir resolver problemas como consenso bizantino e algumas coisas desse tipo. Então, assim, eu achei uma coisa muito, muito, muito fora do que a gente tinha tudo no mundo em relação ao mercado financeiro e eu fiquei apaixonado. Então, assim, isso foi em 2012, talvez 2013. Eu consegui comprar Bitcoin, sei lá, a R$100 ou $100. Eu consegui fazer umas coisas muito legais. Até não sei se você sabe, mas eu comprei 2 pizzas por $10 mil. Não sei se você ouviu falar essa história. Eu não sabia dessa história. Brincadeira, essa não fui eu, essa é uma piada. Não, eu sabia da história do Bitcoin, do Pizza Day, né? Mas. Mas não fui eu, não. Foi só uma piadinha, só pra descontrair. Não, mas vai saber se em 2012 você não pagou uma pizza aí, pagou, tipo, R$100 na pizza e com Bitcoin, né? Que hoje deve valer um carro. 2 trilhões de reais. Muito mais do que um carro, muito mais do que um carro. Não, e aí eu comecei a estudar muito, fiquei apaixonado por esse tema. Mas na época eu confesso que eu não tinha muito dinheiro, não tinha muito como investir, e eu cheguei até a criar uma própria criptomoeda para entender como é que faz na rede do Ethereum e tudo mais. Eu fiquei apaixonado por esse tema, só que por circunstâncias da vida eu não consegui atuar nessa área, acabei continuando a atuar nessa área de tecnologia, engenharia e tudo mais. E aí, por isso que em 2017, quando surgiu a oportunidade de entrar para o mercado cripto, toda aquela paixão que eu tinha, toda aquela coisa que eu tinha veio à tona e eu entrei nesse mercado. Então era só esse pedaço de história que eu queria completar. Assim, então, era basicamente isso. Pô, que bacana. E é muito legal isso, né? Porque se você parar pra pensar, eu tava até falando isso foi no início da semana, talvez tenha sido com o Wendel. O Bitcoin fez 10, 11 anos, 12 anos, né? Praticamente. Uhum. E, pô, se a gente tá aqui há
há 3, 4, 5 anos trabalhando com isso, né? Já somos dinossauros do mercado, né? Praticamente. Já tem... É muito legal, Fernando, porque assim, hoje eu conversei com o Reinaldo do mercado Bitcoin. A Sim. gente tem um grupo, eu estava conversando com o Canhada e com o Reinaldo. E eu falei justamente isso, assim, eu não precisaria falar isso, mas eu falei por causa de um tema específico, mas eu não enxergo eles como concorrente, entendeu? Porque eu vou até citar aqui uma pessoa, eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas essa pessoa vai saber quem é ela, que ela me falou uma vez assim, que a gente tem um bolo muito grande para dividir, e tá todo mundo junto ainda dividindo o primeiro pedaço desse bolo. Então, assim, exatamente. Então, o que a gente tem que fazer, a gente tem que criar um mercado bom, um mercado de confiança para conseguir atingir os outros 90% do bolo. Tá? Então, eu estava conversando com o Reinaldo, conversando com o Canhada, e acho que a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para compartilhar. Eu não enxergo nenhuma exchange, lógico, eu não vou abrir, a gente não abre um para o outro qual que é a minha próxima ação de marketing, qual a minha próxima parceria estratégica, mas assim, quanto a normas internas, uma série de coisas, acho que a gente não tem por que falar mal de uma outra exchange, a gente não tem por que competir. E aí, pegando esse gancho, eu queria até elogiar o mercado Bitcoin. Então, que foi a primeira exchange que eu comprei. Então, assim, não existia nada no Brasil, existiam exchanges russas ou de outros lugares do mundo onde eu poderia comprar alguma coisinha e tal. E aí, de repente, veio o mercado Bitcoin com coragem e tudo mais e criou a exchange aqui. E foi a minha primeira experiência no Brasil de comprar um Bitcoin. Então, que legal. Eu acho fantástico. Lógico, hoje a gente está tentando não brigar, mas a gente está tentando se diferenciar, cada um tentando criar novos produtos. Se você me permite, eu posso fazer um pouquinho só de propaganda da Nova Dax. Pode, com certeza. A gente tem um produto muito legal que é a nossa carteira digital, o nosso cartão digital, que a gente consegue ajudar o cliente a utilizar cripto no mercado a taxas muito baixas. Então, um cliente nosso hoje, ele pode ir no mercado ou na padaria, ele pode comprar um pão com Bitcoin. Então, a gente faz todo o back-end. Eu não sei se você conhece esse processo, mas a gente faz todo o back-end disso. Se você me permite, eu posso detalhar esse processo. Eu prefiro, por favor, porque eu achei muito interessante. Então, assim, hoje a gente tem talvez mais de 30 moedas listadas. Então, o cliente ele pode pegar no aplicativo dele, escolher qualquer moeda, ele pode escolher, sei lá, PanDX, que é aquela que a gente falou agora há pouco da pergunta. Ele pode escolher essa moeda, ele vai comprar um pão no mercado, a gente recebe essa informação em tempo real de que ele está comprando pão, a gente verifica o saldo dele de PanDX, se ele escolheu essa moeda, se ele tiver suficientemente para comprar aquele pão, a gente liquida isso em tempo real sem taxa, manda para a padaria o valor em reais, e do saldo dele é debitado PanDX. Então, assim, na prática, para o cliente é transparente. Ele quer gastar PanDX, ele quer gastar BTC, Ethereum, ele gasta o que ele quiser com cartão de crédito. Cara, então, que demais. Que bandeira então, hoje é Elo, a gente está... Elo é fantástico, ela funciona para tudo, mas assim, a gente sabe que Elo, pensando em... sei lá, pensando em tecnologia, né? Novas tecnologias. A tecnologia, mas eu acho que pensando em brand, talvez eles não sejam os mais fortes, talvez Mastercard, Visa. Então a gente está pensando em migrar para outra plataforma, mais por causa de brand, mas hoje é ela, talvez muito próximo vai ser uma dessas outras plataformas. Mas assim, é muito legal. Então assim, é um dos focos da Nova Dax, é tentar não ser só uma exchange, mas tentar englobar esses serviços, ajudar o cliente a utilizar cripto, e de repente, quando a gente tiver muito mais legalizado, CVM e tudo mais, tentar oferecer opções de ganhos. Então, a gente quer tentar misturar, e está acontecendo isso, na verdade. Tentar misturar o mercado financeiro com o mercado cripto, com o mercado de lend, uma série de coisas
a gente está tentando criar esse ambiente para e não só isso, também gerenciamento também de assets, porque não é só gastar, não é só juntar, mas a gente tem que ajudar o cliente a entender o que ele está ganhando, o que ele está perdendo, o que ele tá, onde ele está gastando. Então, esse é um dos focos que a gente tem hoje. Que legal. E essa carteira digital, ela é diferente da conta da corretora? Ou ela está dentro da conta? Ela é separada, Na verdade, Legal. a gente tem uma ponte entre elas, sem custo. Então, uma vez que você faça um saque na corretora, você pode enviar esse dinheiro para a conta digital sem custo, em tempo real, ou o inverso, mas elas são, até por compliance, até por uma série de regras, elas são separadas. Tá. Que legal, cara. E isso tem virado uma tendência, né? Porque acho que a Coinbase também tem um cartão para cripto, né? E outras empresas também. Eu acho que no Brasil, assim, eu não quero denegrir os outros concorrentes, mas acho que no Brasil a gente está mais avançado nesse ponto. A gente sabe que tem empresas criando soluções muito legais, mas eu acho que nesse momento, ou pelo menos quando a gente lançou, a gente está mais avançado nessa área. Entendeu? Então, lógico, a gente sabe que nos próximos meses a gente vai ter uma concorrência muito grande, né, nessa mesma área, mas eu acho que é normal, porque a gente tá integrando os mercados. Então, assim, eu não posso citar nomes, mas a cada dia eu estou sendo procurado por bancos e grandes bancos para fazer parcerias de meios de pagamentos com cripto. Então, que legal! Eu só não posso divulgar quem são esses bancos, mas é mais de um banco, não é apenas um banco, né? Não é um caso isolado. Não, então, e já entra totalmente de acordo com o tema que você está falando, né? Das institucionais que estão entrando. O próprio BTG também criou um fundo, né? De criptomoedas recentemente. BTG, na verdade, a CVM ela está aprovando fundos. Eu não sou um grande especialista nessa área, mas eu sei que a Hashdex ela é uma das mais antigas e tem uma série de fundos. Isso é muito legal, porque assim, são fundos que eles acabam imitando, eles são fundos de índices, até onde eu sei. Então, a gente, como um consumidor de exchange, a gente pode replicar esses índices tranquilamente. Mas, por um grande investidor, por uma empresa, sei lá, eu vou jogar um nome assim à toa. Uma Coca-Cola, por exemplo. Sim. Ele não vai fazer uma carteira dentro do Novadax, dentro do mercado Bitcoin. Acho que ele vai preferir fazer uma carteira dentro de um fundo, de uma ETF. Entendeu? Sim. Então para esse tipo de consumidor, é aí que a gente entra no tema. Assim, a gente está começando a migrar de maneira que a gente consegue atender esse grande consumidor. Eu tenho não uma história, porque na verdade isso é público, mas assim, foi uma coisa que esse ano foi uma coisa que eu fiquei muito, muito, muito animado com isso. Vou só me arrumar um pouquinho aqui, que eu estou abaixando na cadeira. Eu fiquei muito animado como investidor da Tesla, né? Então, assim, a Tesla é uma das empresas que eu mais aposto hoje. Aposto, acho que é uma palavra interessante, porque eles estão desenvolvendo novas tecnologias para produção de carros mais baratos, para automação, para energia, com Solar City, uma série de coisas. E, de repente, eles foram a primeira empresa desse tamanho que participa do SP500 que comprou Bitcoin. Então, e acabou fazendo o preço crescer bastante. Então, para mim foi muito, muito assim, mesmo seguindo notícias deles, para mim foi uma surpresa. E eles não são os primeiros. Então, a gente tem empresas como a MicroStrategy, a gente tem empresas como a Grayscale, que fornece esse tipo de produtos para outras empresas. Então, a gente está começando a ver um movimento institucional de grandes empresas entrando nesse mercado do Bitcoin. E não vai parar por aí, porque, de repente, quando você vê empresas de renome, Tesla, MicroStrategy, Square, Morgan, Freeman, sei lá, você vê uma série de empresas fazendo isso, você sabe que você vai ter uma cauda longa de empresas que também vai fazer o mesmo. E aí, quando a gente pensa em Bitcoin,
a gente sabe que a demanda ela é limitada. E a gente sabe, através inclusive de métricas, porque a blockchain ela é transparente, e tem uma empresa que eu gosto muito, que é Into the Block, que eu conheço o CEO dela, Que legal. E ele mostra que o movimento desses ativos não ficando nas exchanges, mas ele indo para carteiras para não ser negociado. Então, Sim. assim, a gente só tem aquilo que está em carteiras das exchanges para ser negociado e grandes players tentando comprar, muito pouco, porque o resto está em carteiras separadas, e isso, na minha opinião, é o que tem feito os preços subirem. Exatamente. E eu não vou fazer previsão aqui, eu vou só falar da minha opinião, mas eu acho que se continuar essa tendência de clientes fazendo hold, ou empresas fazendo hold de Bitcoin e várias outras empresas tentando comprar uma quantidade limitada, a gente vai continuar vendo preços subirem. Lógico, a gente tem movimentos opostos, né, de baleias, de grandes players, para tentar derrubar o preço para comprar lá embaixo, mas ainda assim eu acho que a escassez ajuda a gente bastante. Sim, então essa é a minha visão. Só fazendo um parênteses aqui, ó, para quem conhece Claro. o Vector, a gente tem um indicador chamado entrada e saída de cripto, que ele é justamente isso que o César acabou Legal. de falar. Então Muito você legal. consegue ver esse movimento o movimento de saída de cripto é exatamente isso que ele está falando, é a galera que está fazendo hold. Então a tendência é que suba. Você consegue fazer essa correlação, né, entre em um dia que saiu mais do que entrou, quer dizer que a galera tá jogando na exchange para liquidar. Então a tendência é que o preço caia. Sim. Você consegue fazer Isso toda muito essa análise pelo Vector. isso é muito legal, porque a blockchain ela é muito transparente. Então, assim, você Sim. consegue ver para onde está indo os ativos, né? Então, se está todo mundo querendo fazer hold, você consegue perceber isso e consegue prever algumas coisas. Eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela com você por aqui, Consegue mas sim. como que eu faço isso, Fernando? Aqui embaixo tem um botão de share. Não sei se você Deixa eu tá ver no full aqui. screen. Aqui Deixa eu no. ver aqui. Achou? Perto de onde tem as configurações de microfone, câmera. Eu acho que eu tô na outra tela. Deixa eu ver se eu consigo trazer outra tela aqui. Uhum. Tá, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu tenho uma ideia interessante. Eu vou tentar compartilhar uma página com você. Tá. Talvez você consiga. Eu vou salvar. Eu posso salvar um arquivo e te enviar? Pode sim. Então, só um segundinho. Essa tela aqui que a gente tá, do StreamYard, você tá com ela maximizada? É que eu tô com duas telas, eu não tô conseguindo ver Ah, o para tá. Não, trás. tranquilo. É. Não, só E manda aí aqui pra mim. eu salvei o arquivo. Como que eu mando ele para você? Pelo próprio StreamYard tem um chat aqui do ladinho. Não sei se você consegue acessar ele também. Acho que eu não vou conseguir. Que difícil. Peraí, acho que eu tenho uma ideia, peraí. Boa. Em vez de duplicar, eu vou tentar. Isso, vai dar certo. É legal. Enquanto isso, deixa eu falar com o pessoal aqui do chat. Galera, Tá. quem estiver assistindo aqui, por favor, deixe seu like, deixe suas perguntas também para o César, que a gente está com um papo bem bacana aqui. Se tiver alguma dúvida relacionada à nova DAX, eu já vi que tem alguma aqui, César, relacionada a alguns saques. Se você quiser falar sobre isso ou direcionar a galera para o Tá, time de sim. suporte. Vamos falar sobre isso. Eu queria mostrar para você, mas é muito rápido mesmo. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. E Beleza. eu Aqui apareceu. vou. Eu Vou vou colocar aqui na tela pra compartilhar gente. um Excel. Você está vendo um Excel por aí? Apareceu um Isso, Excel para apareceu você? aqui. Eu vou tentar esconder uma parte aqui em cima para ficar melhor. Dar um F11 aqui. Não adianta Bacana. muito, Vou não. maximizar aqui para o pessoal entender. Eu acho que eu não consegui fazer o negócio. Peraí. Ixi, deu tudo Opa. errado aqui. Deixa eu voltar Vamos aqui de pra novo. gente. Share. Desculpa que eu não sei muito mexer aqui, que Não, é sem a primeira problema. vez. Área de trabalho.
Espera só um minutinho. É porque é muito legal que ele mostra... Espera aí. Não, tranquilo. E galera aí que tá assistindo a gente, essa semana a gente também estreou a gente tem um produto novo no Vector chamado Crypto Report. Ele é um apanhado das principais notícias do dia, então você consegue dentro da plataforma, enquanto estiver realizando seus trades, você clica no botãozinho de atalho e ele aparece as principais notícias do dia para você. O que a gente está fazendo? Todo dia eu faço uma leitura dessas notícias, é bem rápido, jogo rápido, a gente entra ao vivo aqui, faz uma análise aqui do que está acontecendo no mercado e vê o impacto disso no gráfico. Quem quiser assistir é todo dia 11 da manhã aqui no canal também. Você consegue ver a... Consigo te adicionar aqui. Vamos lá. Eu não vou ficar muito tempo nela, mas assim, é legal que você vê assim as maiores empresas e você vê até o símbolo Nasdaq e tudo mais, são todas empresas listadas na bolsa. Então, eu vou descer até aqui embaixo para a gente ver. Ai, meu Deus, socorro. Aí. Eu vou descer aqui embaixo até para a gente ver. E a gente consegue ver, por exemplo, vamos pegar a Tesla. A gente consegue ver o quanto eles investiram, 1 bilhão e 500 mil dólares em Bitcoin, e o quanto isso vale hoje, 2 bilhões Nossa. e 500... e o quanto eles lucraram com isso, 1,7 vezes, e eles têm hoje 48 mil Bitcoins. Então, assim, quando a gente fala em empresas entrando no mercado do Bitcoin, a gente não está só falando em empresas, a gente consegue mostrar isso para vocês. Então, assim... São todas essas empresas? Todas. Não são todas, mas aqui é um exemplo. Então, a gente tem MicroStrategy, a gente tem Square. A Square é uma empresa gigantesca de pagamentos e eles investiram 220 mil e tem 500 mil, aumentaram em 2,3 vezes e tem 8 mil Bitcoins. Então, todas as empresas que a gente vê aqui são empresas que eles declararam nos reportes. Então, você vê aqui, ó, reportes, statement, December 2020, janeiro. Eles tiveram que declarar no reporte deles, para os acionistas, o quanto eles compraram de Bitcoins. Então, assim, isso é um exemplo muito legal de empresas da Bolsa de Valores, todas elas americanas, ou não todas, mas a maioria americanas, que declararam nos seus balanços o quanto compraram de Bitcoins. Lógico, a gente tem algumas que são muito, muito poucos, mas tem outras que, igual a MicroStrategy, que investiu 5 bilhões em Bitcoins. Aliás, investiu 2 bilhões e tem... investiram 2 bilhões e hoje tem 5 bilhões por causa da valorização. Nossa. Então, a Coinbase, que a gente comentou agora há pouco, que está fazendo mais SEO, eles investiram... Aqui não mostra quanto investiram, mas tem 254 milhões. Então, era uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é bem, bem, bem interessante. Que legal, entendeu? Que legal. Poxa, e você sabe se tem, assim, publicamente alguma empresa brasileira também que tem investido institucional, assim? Publicamente, talvez por desconhecimento meu, não sei. Eu acho que... talvez até tenha, né? Mais de público, né? Eu vejo essas empresas que estão criando ETFs, ou então a Hashdex, que é uma das mais evoluídas nesse caso, né? Que eles fazem um fundo baseado em índices. Mas eu sei que tem várias empresas tentando criar ETFs. ETFs é um fundo de índices, né? Então, de Bitcoins. Eu acho que a gente está avançando muito e eu acho muito legal, porque aí eu vou falar de mim mesmo, né? Eu entrei no mundo de Bitcoin e eu acho que daqui a 5 anos eu vou ser um cara financeiro, sem querer isso. Porque os setores eles vão se migrar e eu acho que até que quem tem know-how em Bitcoin vai ser muito mais valorizado do que aquele cara que tem know-how a vida inteira em medicina. Sempre trabalhou, né? Porque vai ser um tipo de asset novo e que todo mundo vai querer saber sobre ele e como funcionar. Então, não que é o que eu estou buscando, mas acho que é o que está acontecendo, né, Fernando? Claro. Falando nisso, me veio até na cabeça aqui, como é que você acha que vai ser a evolução das exchanges? Não só no Brasil, mas pensando mundialmente, assim. Hoje a gente está nesse estágio, né, eu também tenho experiência, né, eu já trabalhei em corretoras também de exchange. Sim. E
como é que seria esse próximo passo, né? Já está dando, né? Já tem carteira digital, cartão. O que você imagina, assim, para frente? Olha, eu vou citar o caso do Wendel primeiro, Uhum. e aí eu vou citar um pouquinho da Nova Dax, tá? Então, o Wendel, desculpa, Wendel, se eu estou usando o teu exemplo, mas eu acho que é muito significativo. Mas o Wendel, ele era um cara do mercado Bitcoin que, de repente, talvez ele viu que estar ali, talvez ele conseguiria fazer uma coisa melhor. Tá? Então, de repente, criar um produto novo, alguma coisa muito mais complexa. Então, essa é a minha visão em relação ao Wendel. E aí, já puxando para a gente, é o que a gente está tentando fazer. A gente não quer só ter uma exchange, ter um bom produto. Acho que a gente tem que se diferenciar, porque senão acaba virando uma commodity. Então, se todo mundo, eu vou citar 3 exchanges, se todo mundo, mercado Bitcoin, Nova Dax e Foxbit, fizer a mesma coisa, o cliente ele vai optar pela menor taxa. Sim. Ou então um prazo mais rápido de saque, ou então a melhor nota no Reclame Aqui, só. Mas se a gente começar a não integrar, mas entregar melhores serviços, mais valor para esse cliente, aí ele pode escolher o que para ele vale a pena. Pode ser que para um cliente vale a pena ter um gerenciamento melhor de assets, um gerenciamento melhor de riqueza, e para outro cliente, ele quer só ferramentas avançadas de trade. Então, a gente começa a criar diferenciais. Cada um vai criar seu diferencial baseado na sua visão. E a gente começa a realmente deixar de ser uma commodity para começar a ser empresas com diferenciais entre elas. Lógico, a gente tem um caminho muito grande para isso. A gente está trabalhando em regulamentação, a gente tem muita coisa, mas a minha visão é isso, é uma fusão com o mercado tradicional e agregar serviços, entendeu? E aí esses serviços eles são um pouco difusos, então assim, eu tenho, sem exagero, eu tenho ideias para uns 20 produtos diferentes. Que e aí legal! eu vou discutindo com a Bey, que é a nossa CEO, e aí a gente tem prazo de desenvolvimento, a gente tem budget. Então a gente vai fazendo aquilo que tem mais aderência naquele momento, mas ideias não faltam. E assim como eu sei que os outros players também não faltam ideias para eles. Então eu acho que esse é o caminho. Eu não sei se eu te respondi 100%, Fernando, mas acho que esse é o caminho. Ficou bem claro mesmo, até porque esses projetos que você tem, não precisa revelar, obviamente, senão para ninguém roubar a sua ideia. Mas é bom saber disso, é bom saber que vocês estão pensando em ser mais do que uma exchange, em oferecer e evoluir em termos de serviço, né? E uma coisa que eu tinha visto também, assim, não tô falando da Nova Dax, né, mas no geral, acaba que por ser um mercado novo, a gente acaba se espelhando um pouco no que já existe, né, no mercado tradicional, de algumas rotinas. Só que utilizar isso, ok, beleza, porque precisa mesmo para ter tudo em ordem. Só que você parte disso, tem essa base solidificada, já começa a inovar com outras coisas, fica melhor ainda, né? E vocês já estão fazendo isso. Eu vou te falar uma coisa que talvez vai doer em muita gente, mas tirando a parte da B3, da regulamentação e tudo mais, eu acho que qualquer exchange assim dessas que são mais representativas, acho que a gente é muito mais eficiente e a gente é muito mais competente do que os brokers tradicionais. Então, pelo menos essa é a minha visão. Por exemplo, eu não vou citar a minha corretora, mas eu acabo centralizando assim, tudo que é ação numa única corretora, aliás, em duas, uma lá fora e uma no Brasil. E o prazo de saque delas é D+1, o nosso é D+0. Então, e é D+0, e esse D+0, às vezes ele é em 1 hora, às vezes ele é 20 minutos. Então, e o suporte nosso dessas brokers, ele é totalmente automatizado, o nosso é humano. Então, olha só. E o nosso book desses brokers, eles rodam das 10 às 5 da tarde, das 11 às 18 horas da tarde, depende e o nosso roda 24 horas por dia.
independente. Então, assim, eu acho que a gente já é mais eficiente do que o mercado tradicional. Então, isso é muito, muito legal. Isso é muito legal. E aproveitando, falando nisso, vocês já estão com quantos clientes hoje na Nova Dax? Tá. Eu tenho medo dessa pergunta, porque eu precisaria confirmar Não, com a tudo Thaís. bem. Eu precisaria confirmar com a Thaís, do nosso marketing. Mas eu vou chutar um número, daí se você Não, não sem me problema. cobra se esse número está errado, mas eu acho que a gente deve estar entre 400 e 500 mil clientes. Que legal, que legal. É. Cara, e como é que vocês cresceram assim? Como é que foi esse sucesso, assim? Que a Nova Dax chegou, né? Você falou em 2018, que Sim, abriu aqui no Brasil, e vocês estão, tipo, eu também não tenho de cabeça aqui o número, mas eu sei que vocês têm uma parte do share brasileiro enorme. sim. E qual Eu também foi não a tenho. junção de tudo isso, assim? O share também não tem. A gente vê muito mais por volume, né? Assim, a Isso, gente tem um volume muito grande. Ah, eu vou te contar uma história, Fernando. claro. Eu acho que quando eu entrei no Nova Dax, assim, há 2 anos atrás, eu tive uma conversa com a Bey, que é a nossa CEO, e ela falou para mim, e isso é muito legal porque representa muito a cultura chinesa. E ela falou assim, ó, desde quando a gente começou a empresa até agora, a gente só focou em produto. Então, assim, chineses, eles não focam em SEO, eles não focam em Google, eles não focam em propaganda, eles focam em ter um bom produto. Sim, Então, a Laís, que era a nossa gerente de marketing da época, ela ficava louca porque ela queria fazer SEO, ela queria fazer propaganda, é, mas a visão era fazer o melhor produto possível para que crescesse organicamente, tá? Então, quando eu entrei, a Bey falou justamente isso, ó, a gente está criando nosso produto, a gente acha que tem um excelente produto agora, e agora é o momento de crescer. Então, eu acho que foi basicamente isso, a gente criou um bom produto proprietário, uhum. a gente não utilizou de plataformas de... Desculpa, tem uma coceira aqui. Não, sem É, problema. a gente não utilizou de plataforma de terceiros, então a gente criou 100% do produto. E aí, depois de criado, a gente começou a investir um pouco em marketing, um pouco em aparecer. Mas eu acho que a gente cresceu muito mais pela experiência do usuário. Apesar, eu não vou fugir da pergunta, apesar Aham, da gente ter um usuário teu que perguntou de saque e tudo mais, eu acho que na grande maioria a gente tem um atendimento, a gente tem uma eficiência muito, muito grande, tá? Lógico, existem deslizes, mas uhum. eu acho que a gente cresceu muito mais pela experiência do usuário, por ter um bom produto com uma série de criptos que quase ninguém tem, todas elas com pares com reais, que a maioria Sim, das empresas não tem. E, e basicamente isso, sabe? Saques rápidos, depósitos rápidos, atendimento humanizado. Eu acho que esse foi um dos caminhos. E agora a gente está focando, principalmente, é uma das minhas missões, a gente está focando muito em Customer Acquisition, uhum. principalmente fora do Brasil. Principalmente fora do Oh, Brasil. legal. Então, hoje, talvez não hoje, não hoje que eu estava de férias, acabei de voltar de férias, mas há 2 meses atrás eu fazia muito mais reuniões fora do Brasil do que no Brasil. Então, a gente Caramba, está. A gente tem. Talvez eu tenha pulado isso, a gente tem um escritório em Portugal, a gente que legal. tem, a gente tem conta bancária e tal, então a gente está tentando começar a focar um pouquinho mais na Europa, começando por Portugal por causa da linguagem, por causa do suporte, e de Aham. repente a gente vai começar a expandir por lá. Mas a gente tem ido bem, mas no nosso foco é mercado brasileiro, mas é inevitável você crescer. Você pega o exemplo da Binance, né? A Binance é Sim. completamente global e só que o nosso diferencial em relação à Binance é que a gente é global, mas localizado, Aham. muito localizado, entendeu? Não, mas isso é interessantíssimo, porque se não me. Posso estar errado aqui ou desatualizado, tá? Mas eu não conheço Aham, nenhuma sim. das grandes brasileiras que tem escritório fora. Vocês são, que eu saiba, vocês são as primeiras. A gente tem, agora atualizando, a gente tem Portugal, Inglaterra, Suíça e Netherlands, Holanda. É, Holanda. Que legal, cara. Aí vocês vão ter Ah, suporte e sem, e também? sem, e sem, e sem, e sem, e sem contar a China, né? Mas É, Em Beijing é muito mais área técnica. tá.
Mais o pessoal que trabalha para desenvolvimento de tecnologia, né? Sim, exato. Legal. Aí a equipe também vai expandir, vai ser uma equipe bilíngue, trilingue. Atende em espanhol também? Em espanhol não, mas assim, isso é muito legal, porque assim, a nossa linguagem dentro da Nova Dax é inglês. Olha só. Então, assim, quando eu entrei aqui, eu já falava inglês, mas é uma experiência muito legal, porque é 100% de todas as discussões em texto, em áudio, em calls, elas são todas em inglês, então é muito legal, assim, como experiência cultural também. Sim, isso enriquece demais, né, cara? E ainda mais faz esse processo de expansão é importantíssimo. Que legal. Sim, sim. César, eu tenho só essa última. Na verdade, são dois comentários aqui, né, do Luiz Melk e do Thales. O tema é o mesmo, basicamente, que é sobre o saque. Eu acho que você comentou, na verdade, no começo era sobre a Punjax, né? Eu não sei se é o mesmo assunto. Mas se você quiser orientar o pessoal, onde ele. Vamos lá. Sobre a Punjax, de novo, eu não sei como está esse assunto, tá? Então aí eu peço para eles deixarem, se eles quiserem, obviamente. Eu não quero forçar. Desculpa, caiu meu fone de novo. Eu não quero forçar eles a deixar um contato na thread e tudo mais. Mas se eles quiserem deixar algum contato em algum lugar ou deixar contigo, você passar para a gente, tal, alguma coisa desse tipo, a gente pode analisar o caso deles especificamente, mas eu sei que houve algum problema na migração no swap da PanDX para o outro token. Não necessariamente um problema nosso, mas pode ter havido um problema com a própria PanDX, mas eu preciso... Sim. A gente precisa verificar isso. Eu não tenho informação, eu sei que houve, mas eu não me informei sobre isso, então me desculpa, eu estava um pouquinho enrolado hoje. Mas a gente teve muito questionamento recentemente sobre saques, tá? Eu não vou citar a empresa porque eu não quero queimá-los, tá? Então, assim, porque é uma empresa que a gente tem muita parceria, eu gosto muito deles e eles estão ajudando muita gente, mas os nossos saques, eles são processados por uma empresa terceira, tá? E teve um dia, na verdade teve 2 dias que essa empresa simplesmente não conseguiu processar os saques. Então houve uma falha de comunicação via API, porque a gente processa saques via API, então houve uma falha de comunicação via API onde a gente não recebia erro, mas eles não recebiam as requisições de saques. Então a gente teve uma série de saques atrasados durante 2 dias. 2 dias. Quando eu descobri esses saques, eu fiquei muito assustado, porque 2 dias de saques atrasados é muito assustador para um mercado cripto. Eu cheguei a mandar uma notificação extrajudicial para eles, e eles resolveram o problema, assim, pedindo a notificação extrajudicial, só pedia que eles resolvessem no SLA, que era de 24 horas, e eles resolveram isso em menos de 24 horas. Legal. Então os saques eles aconteceram. Então houve um atraso de 2 dias, eu entrei em contato com eles, e a partir do momento do contato eles resolveram em 12, 14 horas. E aí os saques foram feitos. O problema, e aí eu quero fazer um desabafo, eu vou fazer uma crítica bem pesada agora, desculpa, Fernando. Tudo bem. Mas assim, que existem portais no nosso mundo cripto que eles não checam informações. Então, esses portais, que eu não vou citar quais são, eles fizeram matérias bastante de clickbaits, dizendo que a Nova Dax não estava fazendo saque. Eles fizeram matérias falando que a gente que bancos haviam fechado nossas contas, que nunca aconteceu. Então, essas notícias, elas continuam ecoando na criptosfera. Então, assim, o que eu posso garantir? Eu não sei nada sobre esse problema da PanDX que aconteceu, eu preciso me informar. Sim. Mas se for em relação aos saques passados, isso é passado. Isso foi uma coisa que aconteceu durante 2 dias, e eu não queria falar assim, mas eu resolvi junto com essa empresa em 12 horas. Tá? Não, perfeito. Então foi isso que aconteceu. Cara, é complicado, né? A gente sabe como é que é. E isso é horrível pro mercado, né? Porque a gente tem que levantar o mercado, Sim. né? Não fica criando alarde. Mas tá tudo certo já. Eu acho até que a gente vai ter que começar, porque ou a gente
como acho que a primeira frase que a gente falou nesse call foi Uhum. de que a gente está se profissionalizando como exchange. Sim. Eu acho que o mercado, não o mercado, mas eu acho que Todos os agentes de dentro do mercado, né? tirando uma outra, que eu acabo pensando um pouquinho em inglês, mas desses media outlets, desses portais de Esses notícias, jornais de notícias. portais de notícias, eles precisam se profissionalizar igual. Não é só descobrir alguma coisa, não checar, não falar com a gente e sair divulgando por causa de clickbait. Então, eu acho que essa é uma crítica que eu estou fazendo bem diretamente e a pessoa que está do lado de lá, ela sabe que é para ela. Então, vamos conversar da próxima vez um pouco melhor, porque senão a gente vai ter que chegar em coisas que eu não quero, por exemplo, vias judiciais. Sim, sim. Maravilha. Pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, a hora é agora, que a gente já está na reta final tô aqui. Tô aberto aqui. E César, se quiser vender o jabá aí, falar de alguma novidade que está por vir, ou até falar alguma coisinha pra gente aqui no finalzinho, fica à vontade. Na verdade, eu não queria muito vender. Eu queria mais bater um papo com vocês, agradecer pela. Eu estou muito feliz com a parceria com vocês. Eu acho que a gente vai atingir um público muito, muito diferenciado, um público que está muito focado em outros tipos de assets, como ações, como derivativos. Então, desde sempre, estou muito feliz com vocês. Mas aí, falando de Nova Dax, eu acho que a nossa principal missão é tentar ser uma boa exchange, atender bem o cliente e tentar evoluir dia a dia. Eu não vou dizer isso porque dia a dia é difícil. No dia a dia a gente tem muito problema para resolver, mas eu acho que mês a mês a gente vai tentar tá evoluindo, tá trazendo o nosso foco. Eu gosto muito da Bey, que é a nossa CEO. Você pode até, se você quiser fazer uma entrevista com ela, eu posso. Quero sim. O único problema é que ela teria que ser em inglês, mas a gente pode traduzir essa entrevista. Não, você veio junto também. Mas o muito legal dela é que, assim, que o foco dela é 100% no cliente. Então, por exemplo, quando a gente fala da nossa carteira digital, a gente não tem lucro nenhum. A gente tem custos, mas porque a gente quer entregar um produto para o cliente que ele possa utilizar no dia a dia da maneira mais barata possível. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente quer entregar realmente bons produtos para o cliente e melhorar cada dia mais. Sensacional. César, eu agradeço muito, gostei muito de falar com você. Você esclareceu bastante coisa pra gente, contou a história da Nova Dax. Pessoal do chat também, o pessoal que está assistindo, né, não que necessariamente comentou no chat, eu agradeço a presença de todos vocês. Lembrando que é aquilo que eu falei no início, estamos na Vector Week, então vai ser um evento que vai acontecer uma vez por semana, desculpa, vai acontecer uma vez por mês, e uma semana específica com tema pré-definido, e conto com vocês para acompanhar a gente aqui. O César, sensacional, tá aberto, vamos trazer a CEO também. É a Bey, né? Vamos fazer uma rodada, se você quiser. A gente pode fazer uma rodada, você, a Bey. Vamos fazer, acho que vai ser legal. Vamos continuar essa parceria e eu acho que é legal, assim, trazer para o público esse tipo de debate. E eu quero te fazer um convite também. A gente não está definido, mas a gente está contratando com uma plataforma de streaming. A gente pensa em fazer como se fosse uma universidade, 2 dias inteiro, com vários painéis falando sobre vários assuntos, desde as 10 da manhã até as 18 da tarde, fazendo vários painéis falando sobre cripto. E aí eu queria convidar vocês para, depois a gente define os temas, para participar também junto com a gente. Com certeza, já está aceito. Eu acho que a gente tem que educar o mercado mesmo. Eu queria até citar uma coisa aqui, eu vou falar o nome da pessoa e depois eu vou mostrar para ele. Eu tenho um tio, que eu chamo de tio Paulinho, e ele falou para mim, eu quero que alguém me explique o que é cripto, porque eu não consigo entender. Então eu acho que com o tempo a gente vai mitigar esse tipo de pergunta, esse tipo de reação, porque vai passar a ser um asset que faz parte do mercado como um todo. Vai, cara, a partir do momento que a gente escuta os nossos avós, que, assim, talvez eles não entendam,
mas já ouviu falar que é Bitcoin, sabe que o neto dele, o filho dele trabalha com isso. Talvez É ele não interessante. entenda talvez ele entenda como funciona, mas a gente vai conseguir explicar o valor disso. Eu até gosto de a última comentário que eu vou dar, eu sei que a gente Claro. está estourando o tempo, mas eu gosto muito do Fernando Urich, porque Sim. ele fala muito, se você puder convidar ele, acho que seria fantástico. Mas ele fala muito de Bitcoin como reserva de valor. Na verdade, ele fala muito de Bitcoin como a melhor reserva de valor da história da humanidade. Então, ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu gosto muito desse tipo de visão e acho que a gente deveria divulgar esse tipo de coisa. Não, com certeza. Eu vou até aproveitar e fazer um jabá aqui para Nelogica. A gente fez uma semana cripto lá na Nelogica. Eu fui convidado deles também. E a Legal. gente entrevistou o Urich. Foi Que sensacional. Quem quiser legal, que assistir o vídeo legal. no canal, tá lá na Nelogica, Eu no não vi, YouTube eu da não vi. Nelogica. Eu vou assistir. Então é isso, Fernando. Acho que vamos cortar por aqui, porque eu sei que a gente estourou o tempo e eu adorei nossa conversa e vamos continuar conversando. Não, Nos maravilha. Aqui próximos estamos eventos. sempre abertos, César. O dia que você quiser, a gente marca aqui para conversar. E muito obrigado mesmo mais uma vez. Então tá bom. Muito obrigado, Fernando. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite.